Boas. Estava aqui a pensar no. É sempre o mesmo assunto, né? Sempre o mesmo assunto. Eu não sou um tipo particularmente corajoso, desde que me conheço, desde muito pequeno, sempre vivi com medo. Tenho medo. Sou um gajo medroso como o caralho, tenho medo de tudo. Mas desde pequeno sempre tive medo. Primeiro tinha medo do meu pai, depois tinha medo de falhar, depois tinha medo de merdas na rua que acontecem na adolescência, depois tinha medo de. Pá, sei lá. Eu sei o que é ter medo. Sei o que é ter medo. E sei o efeito que o medo pode ter em nós. Não é? O medo é uma das emoções mais fortes, se calhar, que existe, e muitas vezes é justificado e muitas vezes é uma vantagem. Não é? Quer dizer, sei lá, um gajo que se vê perante um tigre, o medo pode ter dois efeitos, não é? Ou um gajo fica paralisado ou foge, ou se esconde, ou não sei, mas pronto. Mas o medo é uma emoção fodida e que pode ser uma vantagem em algumas situações e é uma desvantagem terrível noutras, não é? Há pessoas que me conhecem melhor sabem que não sou tipo particularmente como é que é dizer, não é avesso ao medo, não é corajoso, não é. Mas pronto, sabem que não sou. Não sou. Pronto, sei o que é o medo. Agora, uma coisa que me permitiu, sendo alguém que viveu que conviveu com medo desde muito pequeno, ensinou-me a lidar com ele. Essa vivência ensinou-me a lidar com medo. E um gajo que não tem medo, das duas, três, ou é estúpido, ou é um atrasado mental, não é? Quer dizer, todos temos medo de alguma coisa. Agora, este medo com que se vive hoje, porque há um medo que é racional, não é? A tal história de um gajo estar foda-se, vai no meio de uma floresta, ou por exemplo, apanha-se, como aconteceu a mim, acontece aos putos com certeza um dia, hoje em dia vai ser à noite e de repente está metido num problema e está sozinho e tem 4 gajos que o querem aviar. Opá, se não tiver medo é porque é burro. Tem que ter medo. E depois o medo leva a reações às vezes extremas e pronto. E por isso é que, por exemplo, eu não sou exatamente a favor da licença de porte de arma à toa. Vou-vos dar um exemplo. Por exemplo, um amigo meu, quando eu era no fim da adolescência, foi um gajo que esteve preso e não sei o quê, matou um tipo com 5 tiros. E porquê que ele o matou? Por medo. Meteu-se uma caldeirada, desatou a mocada, estava a levar na boca, não é? E estava armado. E como estava a levar na boca, não é? Espetou 5 tiros no outro gajo. Epá, e desgraçou-se. Não é? Por isso é que o medo é uma coisa muito complicada. Agora, isto é a reação ao medo deve ser, e deve mesmo ser, uma coisa aristotélica, não é a ausência de medo não é uma virtude. Um gajo que não tem medo de nada não é virtuoso. Não é? A virtude é conhecer o medo, ter medo, não é? Mas enfrentá-lo com alguma coragem. Aliás, a definição de coragem é essa mesma, não é a ausência de medo. É a capacidade de vencer o medo. Eu hoje tenho medo, tenho medo por tudo, tenho medo que aconteça um acidente ao meu filho, tenho medo que haja problemas com a minha família, tenho medo tenho medo de montes de merdas, mas um gajo não pode ficar paralisado pelo medo. Não passa pela cabeça, não é? Não passa pela cabeça. Porque a informação está disponível. Não é investigar.
por minha conta e risco, não é? Foda-se, aprendi a ler há 50 anos, oh caralho. E, portanto, sou perfeitamente capaz de ler um texto. Posso não conseguir ler, por exemplo, um estudo técnico sobre a Covid, que fala em uma data de termos que eu não consigo perceber. Não é? Mas há resumos e há amigos e há gente que percebe, não é? Que nos pode dar uma ajuda nisso. E investigando e tentando saber e tentando ir a fontes credíveis. Não existe rigorosamente razão nenhuma para não enfrentar esta questão deste vírus, que não tem nada de especial, não é? Com racionalidade. Com racionalidade, pá, não é preciso mais nada, não é nem sequer é preciso coragem, nem sequer é preciso nada. É preciso alguma racionalidade. Falta-se porque é que um gajo já sabe, esta merda já sabe desde abril de 2020 ou março de 2020. Porque um gajo já anda a dar de máscara na rua, pá. Porquê? Agora vêm os gajos dizer que esta nova variante, que ainda não matou ninguém, pelos vistos houve um morto ontem ou há 2 dias em Inglaterra, oh, caralho. Não é? Porquê é que as pessoas vão estar com medo de morrer disto, pá? Porquê é que as pessoas vão estar com medo? Não há razão nenhuma para ter medo. Não há razão nenhuma. É muito mais racional, não é? Ter medo de andar a conduzir na estrada do que de apanhar este vírus e ir para o hospital e morrer. Não é? É muito mais racional, muito mais lógico, muito mais evidente que se é para ter medo, foda-se, tenho medo de andar de bicicleta na rua, pá. Tenho medo de atravessar passadeiras. Tenho medo quando há uma tempestade com relâmpagos, não é? Que vos pode cair um em cima. Isso é muito mais racional do que ter medo disto. E à custa do medo, não é? Estamos a sujeitar-nos e eu não sou um gajo que utilize palavras de ânimo leve, não é? Eu não digo fascismo ou digo comunismo, eu digo de ânimo leve. Porque sei o que é fascismo, sei o que é o nazismo, sei o que é uma ditadura séria, não é? Sei, pá, e tento utilizar prezo imensa língua e prezo imensas palavras. Mas o que nos estão, nesta altura, à custa do medo que vocês sentem, estão-nos a tentar meter dentro de uma ditadura, porque é uma ditadura, em que, ao contrário daquilo que devia ser, que é tudo aquilo que a lei não proíbe é permitido, não é? Passa a ser uma situação em que tudo aquilo que a lei não permite, não é? É a única coisa que vocês podem fazer. A lei é que determina aquilo que vocês podem fazer ou deixam de poder fazer. Isto é ditadura pura e dura. É ditadura pura e dura. E tenham cuidado com as palavras. Porque é certo que não vos vai aparecer, para já, pelo menos, vá, calma, não vos vai aparecer em casa, à meia da noite, alguém para vos ir buscar para vos levar para a prisão, ou para vos fuzilar, ou uma coisa qualquer. Não, nem sequer é preciso. Nem sequer é preciso. Mas basta não cumprir uma regra. E espeta-vos com uma coima. E sabem como funcionam as coimas através das finanças, não é? Com juros de mora, com juros, com 30 por uma linha, e de repente espetam-vos com uma coima de 1.000 ou 2.000 euros, vocês não podem pagar, e depois andam um ano enrolado nisto, ao fim de um ano já devem 4.000, ao fim de 2 anos devem de 8, e depois estão desgraçados e têm a vida feita num 8. Não é? Porque a diferença, que é uma coisa extraordinária, a diferença entre as ditaduras, as potenciais ditaduras modernas e as ditaduras tradicionais, é esta. É os meios que o Estado tem ao seu dispor para submeter as pessoas. Não precisa de as prender, não precisa de as torturar, não precisa fazer nada disso. Basta desgraçar-lhes a vida através de uma instituição, como por exemplo a autoridade tributária. Basta isso, não é preciso mais nada. Porque desgraçam-vos a vida, mas é até ao caixão, até à cova. E é contudo assim. Não é? Ouçam. E isto é uma coisa que se sabe. Sabe-se isto
e não sou eu que estou a dizê-lo, há estudos por tudo quanto é lado, procurem-nos se quiserem, que funciona assim. Há 2 estudos randomizados sobre a merda das máscaras. Um feito na Dinamarca, e a Dinamarca não é propriamente um perdieiro, não é? Em que se concluiu, é um estudo randomizado com um grupo de controle, em que se concluiu que a máscara cirúrgica com que todos nós andamos, que se compra por aí, tem 0 efeito em relação à transmissão da merda do vírus. Há outro estudo feito no Bangladesh, mas não foi pelo Bangladesh, foi pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, que é uma das melhores universidades, que envolveu milhares de pessoas, com grupos de controle, estudo randomizado também, que concluiu que as máscaras, a proteção das máscaras tem efeito de 0 a 18%. As máscaras cirúrgicas, as marcas de tecido, têm um efeito 0 em relação à transmissão. Isso são estudos sérios. Não sei o que estou a dizê-lo, não é merdas que me ocorrem. São estudos sérios. Um da Universidade de Stanford, no Bangladesh, com milhares de pessoas, e outro na Dinamarca. São os 2 estudos que existem sobre o efeito de proteção que a máscara faz em relação à transmissão. Portanto, andarmos aqui com merdas que temos que usar máscara aqui e ali é tudo uma palhaçada. Aliás, nota-se que vocês vão ver, não é? Como se viu nos prémios, quaisquer os Grammys ou caralho nos Estados Unidos, por exemplo, não é? Que estavam as Alexandra Ocasio-Cortez e os outros todos e não sei o quê, tudo sem máscara. Como se viu no aniversário do Obama, o ano passado, em Martha's Vineyard, com 600 pessoas, em que ninguém tinha máscara, a não ser os empregados que andavam a servir o catering. Não é? Quer dizer, e vamos dizer que estes gajos que decidem, que tomam as decisões, que nos obrigam a usar as máscaras, e eles próprios não as usam, que eles acreditam na eficácia das máscaras. As máscaras têm eficácia, basicamente, 0. 0. E não sei o que estou a dizê-lo. Só existem 2 estudos randomizados, com grupos de controlo, que demonstram que, se não é 0, é perto de 0. E depois é os putos. Depois é os miúdos, pá. Vacinas para os miúdos. Para quê? Até ao fim de outubro, desde fevereiro de 2020 até ao fim de outubro de 2021, ou seja, em mais de 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, faleceram de Covid nos Estados Unidos menos de metade das crianças que faleceram em 2019 só de gripe num ano. E querem vacinar os putos. Querem vacinar os putos para quê, pá? Para quê vacinar os miúdos? É porque para proteger o resto da comunidade. Mas qual proteger o resto da comunidade se o resto da comunidade está toda vacinada? Quer dizer, o negacionista sou eu. Quer dizer, o resto da comunidade está toda vacinada. Mas vai-se vacinar os putos para proteger aqueles que supostamente já estão protegidos. E os negacionistas são aqueles que são contra a vacina? Dos putos? Não, os negacionistas são aqueles que negam a eficácia da puta da vacina, pá. Não é? Se todos nós, mais velhos, estamos vacinados, temos medo dos miúdos, porquê? Porquê, pá? E sabe-se que, especialmente nos miúdos, adolescentes e rapazes, que o problema das miocardites não é despeciando. Não é? É tão simples como isto. É só o problema dos miocardites, porque depois há outros problemas que podem ocorrer. Agora, querem vacinar crianças a propósito de quê? Quer dizer, vocês têm políticos, média, as Big Tech, Big Pharma, tudo numa espécie de conluio. Não é uma teoria da conspiração, são 4 gajos que se reúnem num canto. Não, é vantajoso para todos os 4. Porque, por uma questão de poder e por uma questão de dinheiro. Porque para os governos, não é? E o caso extremo é a Austrália, o poder torna-se quase ilimitado. A Austrália e a Nova Zelândia. Mas em Portugal não é muito diferente. Os média é if it bleeds, it leads. Não é? Quer dizer, quanto mais desgraça, mais os gajos vendem. Big Pharma é só irem ver a subida do valor das ações das farmacêuticas como a Pfizer e outras. E a faturação, que é uma coisa brutal. Por exemplo, a BioNTech
que faturava meia dúzia de tostões e de repente passa de um ano para o outro a faturar milhares de milhões, não é? E depois ainda tem a Big Tech, não é? Que controla toda a informação, que vocês fazem um post, por exemplo, ou põem uma merda no YouTube, pá, é deitado abaixo se não estiver de acordo com a narrativa oficial. E isto tudo porquê? Por causa do medo. Vocês deixaram que vos incutissem medo. Epá, e o medo é horrível. Eu vivo com medo desde criança, desde pequenino. E o medo não nos leva a lado nenhum. A nenhum. E pensem sempre, pá, pensemos sempre assim, sempre, não é? A única coisa cuja taxa de mortalidade é 100% é a vida. Um gajo estar vivo tem uma taxa de mortalidade de 100%. E estar vivo não é isto. Estar vivo é viver, pá. Estar vivo é viver. É conviver com os outros, é abraçar os amigos, é estarmos junto àqueles que nos são queridos. É convivermos uns com os outros, é andarmos em grupo, é irmos a festas. E isso é viver. É isso é viver e não há nada que pague isso. E não há medo. Não há medo que valha, ou não há nada que valha a ausência destas coisas. Pá, foda-se, pá, metam-me um medo no cu. Pá, foda-se, pelo amor de Deus, pá. Por amor de Deus. Nem que sejam as coisas mais simples, pá. Nem que seja de não andarem de máscara na rua. Nem que seja isso. Nem que seja isso. Foda-se, abra os olhos, pá. Foda-se, puta que pariu, meu.